Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, demorou bastante, mas finalmente o Galaxy M53 5G está chegando a um patamar de preço semelhante ao do Galaxy M52 5G. Não é à toa que está muito difícil encontrar o M52 5G atualmente. Seu preço até aumentou um pouquinho, né? Um smartphone que podia ser encontrado aí facilmente na faixa dos R$ 1.600 e agora o seu preço subiu ali para a faixa dos R$ 1.700, R$ 1.800 e está cada vez mais difícil de encontrar. Talvez porque a Samsung aos pouquinhos esteja retirando o M52 5G para deixar apenas o M53 5G. E olha, com esse preço atual, aí sim a gente já pode considerar. O smartphone que foi lançado já com Android 12, o suporte aqui é um dos pontos fortes do Galaxy M53 5G. Mas o aparelho manda bem em outros aspectos também, eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. Você que ainda não é inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torce Big Geek, você também. Olha, sendo bem sincero, o Galaxy M53 5G nem mudou tanto assim em relação ao Galaxy M52 5G. O desempenho, por exemplo, deve ser mais ou menos o mesmo, acredito que deve ser um pouco melhor, mas não sei, não ficaria surpreso se fizesse um comparativo entre os dois na questão do desempenho, que o M52 se saísse um pouco melhor. Isso porque ele traz um excelente chipset, o Snapdragon 778G, e aqui no M53 5G temos o Dimensity 900, que também é um excelente chipset, não há dúvidas disso, mas na questão da performance ainda fico na dúvida qual dos dois se sairá melhor. Porém, o M53 vem com uma vantagem, que é a memória RAM. São 8 GB aqui contra os 6 GB do Galaxy M52 5G. Mas o que é curioso é que esse aparelho manteve as boas qualidades da geração passada do M52 e não ganhou novidades que seriam interessantes. Os defeitos da geração passada continuam presentes aqui nessa geração, como a falta de proteção contra sólidos e líquidos ou o áudio estéreo. Infelizmente esses dois recursos não estão presentes aqui no M53 5G. Mas ainda assim é um ótimo aparelho, principalmente agora que o seu preço caiu e pode ser encontrado ali na faixa dos R$ 1.800. Esse smartphone conta com uma tela Super AMOLED Plus de 6,7 polegadas, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz, e traz tudo aquilo que a gente espera de uma tela Super AMOLED, como os excelentes ângulos de visão, cores bastante vibrantes, excelente contraste, e as bordas também são finas, apesar de não ser extremamente fina, está abaixo aqui da média. Então temos aqui uma tela com um ótimo aproveitamento frontal. Visualmente o aparelho está um pouquinho diferente, até por causa do formato da moldura das câmeras, né? Comparando aqui com o M52, a Samsung acabou mudando o formato da moldura das câmeras e agora são 4 câmeras traseiras contra 3 da geração anterior. E o destaque fica para o sensor principal de 108 megapixels, quase que o dobro dos 64 megapixels da geração passada, mas as demais lentes, curiosamente, perderam resolução. Dos 12 megapixels da ultrawide do M52, temos agora 8 megapixels. Claro que megapixels não é tudo, mas na minha experiência com os smartphones da Samsung, sempre que ela utiliza um sensor de 8 megapixels para a lente ultrawide, ele acaba perdendo em qualidade de foto quando comparado com o de 12 megapixels do M52. Em todo caso, temos aqui apenas 8 megapixels. E ele conta com 2 sensores de 2 megapixels, um para macro e outro de profundidade. Aqui no M52 temos apenas a lente macro, mas ela tem 5 megapixels, então temos uma resolução um pouquinho melhor. Acredito que ele deve mostrar fotos em macro levemente melhor, mas a diferença não deve ser muito grande, já que ambos trazem, infelizmente, o foco fixo. Não temos aqui autofoco, então você precisa ficar uma distância fixa ali de mais ou menos 4 centímetros do objeto para capturar uma imagem com uma boa nitidez. Câmera frontal aqui no M53 5G permanece basicamente a mesma, com 32 megapixels, assim como acontece com o M52. E até os modos de gravação são muito parecidos. Os dois conseguem gravar em até 4K 30 quadros por segundo, conseguem filmar em Full HD a 30 e 60 quadros e em 4K a 30 quadros com a câmera frontal e também com a câmera principal traseira. Mas na ultrawide o M52 leva vantagem, ele filma em Full HD e em 4K 30 quadros por segundo, enquanto que no M53 ela só filma em Full HD a 30 quadros, um pouco estranho isso, né? A nova geração perdendo recursos da geração anterior. Mas o comportamento de câmeras é bastante semelhante, trazem suporte ao modo noturno, estabilização de imagem. A maior curiosidade aqui fica no fato de que o M53 não ganhou recursos e até perdeu recursos se você comparar fatores como o caso da lente ultrawide que eu citei aqui para vocês.
M53. Mas em todo caso, o Galaxy M53 traz aí um bom conjunto de câmeras também. Visualmente falando, o aparelho traz o acabamento simples, a tampa traseira e as bordas são feitas em plástico, porém com um visual diferente na traseira e nas bordas. Então temos bordas brilhantes, enquanto que a tampa traseira tem esse acabamento aqui mais fosco. O peso é um pouquinho maior do que o M52, são 176 gramas contra 173 do M52, então uma diferença mínima, e na espessura os dois aparelhos são idênticos, com 7,4 milímetros. Ambos trazem baterias de 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 15 watts, mas os dois suportam carregadores de até 25 watts. A bandeja dos chips do M53 fica aqui nessa lateral, ele traz apenas 2 slots, então é possível utilizar simultaneamente 2 chips ou um chip e um cartão de memória. O aparelho não traz entrada para fone de ouvido, aqui ó, mostrando a parte superior para vocês, e também a parte inferior, e não temos entrada para fone de ouvido, temos apenas o microfone utilizado para as ligações, a porta USB-C e o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. Aqui nessa lateral fica o botão de volume e também o sensor de tais, e aqui mostrando o sensor de tais, olha só, para vocês terem uma ideia, ele é bem rápido. Aqui mostrando mais uma vez, ele também conta com o desbloqueio facial, que também costuma ser bastante rápido. Falando do desempenho, eu ainda fico na dúvida, né, de quem manda melhor na questão do desempenho, se o M53 ou a geração passada, o M52. Mas em um ponto eu não tenho dúvidas, os dois se saem muito bem rodando os aplicativos e também o sistema. A interface do M53 no mínimo é tão boa quanto a do M52, temos aqui uma interface bastante rápida, bastante fluida, ele é rápido para poder abrir os aplicativos, então você não vai sentir falta de desempenho. Se tiver uma diferença a favor do M53 ou do M52, quase sempre vai ser pequena e os dois mandam muito bem quando se fala em desempenho. E o M53 5G vem equipado com o chipset Dimensity 900, que traz 8 núcleos, 2 da série A78 rodando até 2.4 GHz e 6 A55 rodando até 2 GHz. E a GPU é a Mali G68 MC4. A vantagem aqui do M53 é que ele ganhou mais memória RAM, agora são 8 GB contra 6 do M52. O armazenamento continua o mesmo, 128 GB, assim como a bateria de 5.000 mAh. Galaxy M53 5G traz Wi-Fi 6, conta com NFC, muito bom isso, e traz também Bluetooth 5.2. Mas comparando com o M52, ele perdeu o suporte ao Wi-Fi 6, que é um recurso que está presente no Snapdragon 778G. Então temos aqui o Wi-Fi Dual Band, ele vai suportar as redes de 2.4 e 5 GHz, mas não traz o suporte ao Wi-Fi 6. Ele conta com o Wi-Fi 5. Bom galera, então o que vimos até agora? Apesar do Galaxy M53 5G ser um ótimo aparelho, está bem interessante agora que seu preço caiu e está ali na faixa dos R$ 1.800, ele não é muito diferente do seu antecessor, do Galaxy M52. Parece até ser uma atualização com um chipset diferente, trazendo um pouco mais de memória RAM, trazendo uma câmera principal com uma melhor resolução, mas perdendo nas outras. Então o aparelho, ele foi atualizado, está um pouquinho diferente, mas não muito diferente em relação ao seu antecessor, o M52. E aí fica a pergunta, né? Compro o M53 ou compro o M52? Olha, a resposta está até um pouco fácil. Primeiro, porque está difícil encontrar o Galaxy M52 no mercado. Segundo, porque os dois conseguem ser encontrados agora por basicamente o mesmo preço, exceto por algumas exceções. Quase sempre o M52 e o M53 estarão com um preço muito próximo, mas como eu falei para vocês no começo do vídeo, a grande vantagem do M52 5G são as atualizações. O aparelho deve receber pelo menos 3 atualizações de Android. Acredito que ele receba até 4, mas vamos fechar nos 3 aqui, que é mais garantido. Então ele já veio de fábrica com o Android 12, vai receber o Android 13 e também o Android 14, enquanto que o M52 5G foi lançado com o Android 11, foi atualizado para o Android 12 e deve ser atualizado também para o Android 13, mas acredito que ele deva receber pelo menos uma atualização a menos em relação ao M53. Então se você está querendo um aparelho para ficar por bastante tempo, acredito que o M53 traga essa vantagem na questão das atualizações. Esse aqui é o grande diferencial.
A câmera principal de 108 megapixels, apesar de eu não ter notado grandes diferenças, acredito que ela deva ser melhor sim do que a lente principal aqui do M52. Já a lente ultra-wide, a coisa já muda um pouquinho mais. Câmera macro a gente sabe que é mais quebra-galho do que um recurso realmente forte, né? Porque traz o foco fixo, isso acaba prejudicando, mas em todo caso a resolução da lente é maior aqui no Galaxy M52. Em tela os dois aparelhos são idênticos, trazendo a mesma tecnologia, as mesmas qualidades também, bateria também idêntica nos dois smartphones. Infelizmente ficou faltando a Samsung trazer mais diferenciais aqui no M53, de repente um áudio estéreo ou a proteção contra água e poeira, que são recursos bem legais. Então acredito que ficou faltando esses diferenciais para fazer o M53 uma opção realmente melhor quando comparado com o M52. Mas como os dois aparelhos estão basicamente custando a mesma coisa e tá difícil encontrar o M52 atualmente, acredito que o M53 nesse preço de R$ 1.800, pelo menos à vista, né? A prazo ele vai ser um pouquinho mais caro, tá beirando ali os R$ 2.000, mas nessa faixa de preço eu acredito que o aparelho tá com um valor bem legal. Lembrando que ele foi lançado promocionalmente por R$ 2.699. O seu preço seria de R$ 3.500, mas a Samsung lançou por R$ 3.500, com um desconto promocional por R$ 2.699, mas na prática esse aparelho nunca custou R$ 3.500. Ainda assim, com esse preço de R$ 2.700, eu acredito que ele não valia muito a pena. Agora sim, acredito que custando abaixo dos R$ 2.000, nessa faixa de R$ 1.800, o Galaxy M52 pode ser sim uma boa opção. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se o Geek você também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!